Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel, da Arteira, e eu te ensino a pintar peças de artesanato com acabamento perfeito, valorizando o seu trabalho. Eu estou mudando um pouquinho aqui a forma de falar, porque nós falávamos que a gente ensina peças de gesso e MDF com acabamento perfeito, mas na verdade a gente ensina muito mais do que isso, porque nós trabalhamos com vidro, com lata, com plástico, com vários outros materiais. Então a gente quer deixar aqui, esclarecer que quando a gente sabe a técnica, quando a gente sabe usar os materiais, aonde você vai aplicar não importa muito. Só sabe quando você domina a técnica e os materiais e você sabe que tipo de pincéis usar e que tipo de tinta usar em cada um dos materiais, a pintura é praticamente a mesma. Então, nós queremos sempre valorizar o nosso trabalho e o trabalho das nossas colegas artesãs. Nós estamos aqui para isso, nós gostamos de ensinar e nós estamos sempre testando. Então, a gente tem testado muito em coisas, em materiais diferentes. Coisas que a gente às vezes tem as peças e a gente acaba não usando às vezes porque não sabe como usar. Como fazer o fundo, como fazer algumas técnicas nesses outros materiais. Então, assim, o artesanato é muito amplo e nós sempre queremos fazer tudo e o máximo possível. Quanto mais a gente diversifica nas nossas peças, na escolha das peças, mais a gente vai atrair os nossos clientes. Nós estamos aqui para isso. Então, hoje nós vamos falar de um estilo que é o estilo envelhecido. Tem várias formas de fazer o envelhecimento. Nós usamos, às vezes, quando a gente fala envelhecimento, as pessoas já pensam imediatamente no betume. E não necessariamente a gente precisa usar o betume para envelhecer. O betume é um dos materiais que a gente pode usar para envelhecer as peças. Então, hoje nós vamos falar sobre esses materiais e nós vamos explicar cada um para que usa e nós vamos mostrar o quanto é fácil dar esse efeito mais rústico, mais envelhecido numa peça apenas com tinta PVA. Fica lindo também. Algumas pessoas me pediram que gostariam de ver aquela peça que a gente fez da ferrugem com o vasinho, como ficaria. Então eu vou fazer aqui com vocês o vasinho. O betume causa arrepios em muitas artesãs. Quando nós começamos a pintar, nós usávamos o betume só nas peças de gesso, né, Leti? Exclusivamente o gesso. Então, como a gente vem de muito tempo pintando, a gente foi aprendendo aos poucos e na prática como usar melhor os materiais. Então, a gente usava no gesso e às vezes e só o betume mesmo, né? Diluía só o betume com água rasa, só betume esse, com né? água rasa e a gente diluía um pouquinho só e já aplicava na peça. Então as alunas tinham medo porque quando a gente passava e era um dia mais seco, mais quente, aquilo grudava e ficava horroroso, né? Dava uma pena, manchava. Tu pintava e daqui a pouco, estragava tudo. E às vezes manchava e a gente não sabia como resolver o problema. Então, aos poucos, testando, a gente foi descobrindo certas coisas. Como, por exemplo, a diluição do betume, qual é o ponto melhor. Se você, depois que envelhecer, se você quiser clarear como é que a gente faz, tudo isso existem essas possibilidades. E não é difícil, é fácil, só que a gente tem que saber como usar cada material, como eu disse. Então, hoje nós vamos fazer esse vasinho. Pega ali o quadrinho. Eu vou mostrar aqui o quadro para vocês. Esse aqui a gente fez numa live. Eu fiz essa parte aqui da ferrugem e nós vamos usar esse vaso aqui. E depois eu vou montar aqui o arranjinho com vocês também. Então, esse vasinho é de cerâmica. Como eu disse, a gente pode usar em vários materiais. Esse vaso é de cerâmica e nós vamos envelhecer ele apenas com a tinta PVA. O que é o envelhecimento, Leti?
É aquela técnica que traz para a peça aquele aspecto rústico, envelhecido mesmo, né? E a gente estava antes conversando que a gente pode, sabendo usar, pode até misturar com uma peça bem clássica na decoração, né? Algumas peças rústicas, outras clássicas, fica bem bonita essa mistura. E como a peça rústica está em alta, as pessoas gostam muito das peças assim mais rústicas. Nós temos usado bastante esse efeito nas nossas peças. Sempre gostam e procuram e compram, então eu acho que é uma coisa que vale a pena, além de ser muito fácil de fazer. Então, nós vamos começar aqui. Deixa eu baixar. A Leti vai baixar aqui sem derrubar. Deixa que eu pro baixo. Tá bem pra baixo. Tá bom assim? Dá. Aqui dá. E aí? Também. Boa noite. Se vocês estão aqui pela primeira vez, vão falando de onde vocês são, se vocês trabalham com isso. Eu e a Leti sempre gostamos de saber as novidades das nossas colegas arteiras. Então, assim, eu gosto muito de usar esses tons para envelhecer, que é um begezinho, que nós chamamos de Spice, e o Raw Ambert. Essas cores são cores neutras, básicas. Claro que você pode substituir por outros tons de bege, de marrom, e cada um vai ter um efeito diferente nas peças. Então, nós passamos um fundo aqui palha. Eu não usei o branco porque eu acho que o palha é um pouquinho mais discreto, ele não é aquela coisa... Aquele branco vivo, aquele né? branco muito que arde nos olhos. Então, eu usei o palha, que é um pouquinho mais apagado do que o branco. Então, nós vamos usar só o pincel, esse amarelo da Ceramic, de cerdas duras, pode ser de outra marca também, desde que seja esse pincel com pelos. Esse pincel é um pouco mais firme e fica mais fácil pra gente fazer as técnicas. Deixa eu empurrar lá. Eu vou colocar aqui. Algumas peças eu envelheço até com branco, né? Aqui, ó. Sim, dá pra fazer de várias formas. Geralmente, os tons de marrons ficam muito bonitos. Sou de Americana, a Silvia. Bem-vinda! Então, o importante para fazer essa técnica é estar sempre com o pincel seco, para ele não ficar soltando a água durante a execução da técnica. A Lori perguntou se era seco. A Loli hoje não veio aqui nos prestigiar ao vivo, ela veio só de manhã para nós pensarmos nessas coisas todas que são importantes, porque a gente sempre quer fazer a diferença para que as pessoas entendam como usar os materiais e que cada um tem o seu estilo próprio. E dentro daquilo que a gente mostra, vocês podem criar o seu próprio jeito de fazer. Sempre eu falo aqui, eu mostro as coisas que eu faço. Não estou dizendo que é a única forma e nem que é a forma mais correta ou a melhor de todas. Não é isso. Eu sempre vou testando e eu vou vendo as que eu gosto mais e depois a gente vai repetindo. E daí a gente vai treinando e vai ficando cada vez melhor. Ó, como o vasinho tem essa parte saliente aqui, eu vou dar ênfase de escurecer essa parte de baixo para destacar essa parte mais arredondada aqui. Pode fazer de diversas... nos dois sentidos, não precisa ser só num sentido. E vai botando pouquinha tinta. E pouquinha tinta. Eu sempre digo para as nossas alunas... O que você passou antes do branco, Raquel? Eu passei só o palha. Não tem branco... É um palha, mas poderia ser branco também se quisesse. A Sandra. Mas não é a Sandra. Não, é a Sandra Machado. Não, a Sandra não. Ó, dá pra fazer alguns... Ele tava cru e só foi passado um palha, né? Dá pra fazer alguns detalhes que subam um pouquinho, assim, que fique como se fosse
um rachadinho, como a gente diz. E depois eu vou acrescentando as outras cores para dar esse tom mais envelhecido. É para impermeabilizar. Ah, se fosse alguma coisa antes para impermeabilizar. Pode usar assim, ó. Como aqui nesse vasinho nós vamos usar flores artificiais, eu não passei nada antes para impermeabilizar. Mas dá para usar goma laca se for purificada, goma também, laca né? incolor. Mas só no caso se você for ficar na umidade ou alguma coisa assim. Senão dá para pintar... Como esse para decoração, pode passar direto a tinta, né? Porque depois a gente impermeabiliza com o verniz. Nós vamos usar aqui depois o verniz acrílico fosco da Acrylex. A gente pode usar tanto da Acrylex como de outras marcas que vocês prefiram. Eu gosto desse da Acrylex porque ele não deixa marcado. Fica bem bom mesmo. É só o jeito de usar o pincel. Se você usar assim, mais de ladinho, ele vai fazer essa pontinha aqui. Eu estava falando antes que essa pintura é linda, mas não dá para aplicar em tudo também, né? Tipo, não vai fazer um kit de bebê com essa técnica rústica assim, né? Tem umas peças de gesso também que não combinam, né? As pin-ups, aquelas bonequinhas. Algumas nós preferimos fazer sem o envelhecimento. Sem envelhecimento nem, sem betume, sem nada, né? Que nem os ursinhos de... Aqueles ursinhos também de resina ou de gesso, que dá para ser usado nos quadrinhos de bebê, né? Loli, fala com ela que é a Sandra que incomodou hoje cedo. Quem é a Sandra que incomodou hoje cedo? Ninguém incomodou. Te incomodou, Loli? A Sandra Machado? Tá? Ó, é bem simples, é bem rápido. A quantidade Tá muito perto o Face, gurias? Acho que não, né? Não? É bom, que daí fica bem nítido. A quantidade de cor, de tonalidade, assim, que você usa, vai do gosto pessoal de cada um. Pode ser mais bege, menos, depende do que você quer. Como a minha peça, onde eu vou aplicar ele já é bem trabalhada, eu não vou fazer muito mais coisa. Então agora eu só vou trabalhar com as cores. Sandra, a Loli não lembra. Quem é a Sandra que incomodou? As nossas amigas nunca incomodam. Eu disse para a Leti, a gente se sente responsável porque nós consideramos o nosso trabalho de artesã muito importante, porque pode ser uma fonte de renda para pessoas que estejam, nesse momento, precisando de uma fonte de renda extra. E assim, às vezes, as pessoas têm os materiais em casa e só não sabem como fazer. Então, a gente mostra também... por isso que nós estamos diversificando bastante na escolha das peças, porque a gente quer abrir o leque. A gente não quer ficar dependendo só de fazer MDF ou gesso. A gente quer também incluir outras coisas. E não, por isso, perder a qualidade, né? Qualidade sempre em primeiro lugar. Porque às vezes as pessoas querem fazer coisas só pelo valor, porque são baratas. E ficam coisas que não são muito atrativas assim, né, para as clientes. Daí não adianta também. Então, dá para fazer tudo, todas as peças de gesso, de MDF, de vidro, de lata, até de plástico, mas com aquele olhar crítico, sempre vendo como está ficando. Eu não vou lavar o pincel para trocar de cor. E tu pode pegar uma latinha bem bagaceirinha de plástico, se tu fizer uma pintura, né, linda, prezar pelo acabamento, meu Deus, fica uma coisa linda. Qualquer coisinha tu pode usar. Qualquer coisa dá pra usar. Acho ótima essa preocupação de vocês na orientação. Porque quando eu e a Loli, sempre a gente comenta isso, no momento que você aprende a usar os materiais, já
já abre muito leque do que tudo que você pode fazer. Não, porque agora até a Raquel foi fazer o vasinho, apertei, o que tu vai usar? Ela disse, Raw, preto e Spice. Eu digo, tá, e o que mais? Só isso. Eu digo, só isso? Ela, sim. Apenas 3 cores. E um pincel duro. E um pincel duro, que pode ser bem velho, inclusive. Parece Vamos que ver quanto como é mais, que vai ficar no final. Mais velho, melhor de usar. Às vezes, eu acho. Eu digo, mas só? Ela, não, faltou um verniz pra depois impermeabilizar. A Sandra disse que incomodou a Raquel com a impermeabilização. Mas acho que foi antes ali que ela perguntou. Ah, não. Não é incômodo nenhum. Podem perguntar. Porque às vezes, para nós é meio automático, às vezes a gente esquece. Então, nós temos nos reunido de manhã, eu e a Loli, justamente para não esquecer nenhum detalhe. Porque depois que a gente faz muito tempo uma coisa, que para nós é muito simples, às vezes a pessoa que está começando ainda não tem aquela noção que pode fazer isso, que pode fazer aquilo. Então, nós estamos conversando, revisando, voltando, para a gente não deixar passar nada. Porque qualquer coisa é importante quando a gente não sabe. Que a Loli disse, ó, que é importante dominar as técnicas. Exatamente. E daí tu pinta qualquer coisa, né? E nós gostamos de pintar. O material fica em segundo plano, né? Seja lá o que for. A Raquel sempre diz, né? Que quanto mais escasso, mais criativo fica. Quando a gente não tem muito acesso... Às vezes começam alguma aluna nova que chega aqui cheia de coisas, de materiais, gastou um monte em material. E daí, quando vê que não precisa quase nada daquilo... Ou chega quer comprar um monte de coisa, né? De calma, vamos devagar, tu nem sabe o que vai usar. Acho que pode fazer com pouca coisa ter muito resultado. Então, agora eu só vou dar mais uma escurecidinha nesses puxadinhos aqui com o preto. O preto é opcional, pode usar ou não. Não, tá bom, ótimo. Eu vou cuidar para não colocar muito, porque o preto é uma cor bem forte. E eu vou dar só uma puxadinha mais aqui. E esse pretinho dá toda a diferença, eu adoro ele. Fica bem bonito com o pretinho. Parece que é um rachadinho mesmo, né? Pode pegar... Esqueci uma coisa. Pega o meu pincel de sombra, eu vou fazer uma sombrinha aqui em volta. Tá? Então, agora só pra dar uma... Dos dois. Pode ser. Sombrinha por quê? Deixa eu ver se faz. Aqui por fora. Tanto faz. Vamos secar aqui rapidinho. Eu vou agora só fazer uma sombra mais específica com o pincel chanfrado. Eu gosto desse pincel. Eu me adaptei com esse pincel, porque ele não é tão macio e tão molezinho como o da Condor, aquele de cabinho amarelo. Ele é um pouquinho mais firme. E ele é um pincel que dura muito. Então, e eu não sou de ter pincéis que duram, né? Porque mas esse dura. Eu não sou cuidadosa muito com os pincéis, porque eu vou fazendo e vou deixando de molho e às vezes esqueço. Mas esse pincel aqui, ele dura bastante. Então, esse é o pincel da Ceramic. Estou fazendo propaganda gratuita. Mas eu falo das coisas que eu uso. Então, esse aqui é da série 331, 14. Né? Número 14 ou número 16. Outra coisa que as alunas, às vezes, têm vários números de pincel. Eu acho que não há necessidade. Eu uso só esses 2 tamanhos para todas as pinturas que eu faço. Então, tira o excesso. Quem é a primeira vez que está nos assistindo... Vamos ver o que a Rosa disse, ó. Eu dou aula, elas usam o meu material, aí cobro mais um pouco, para elas não gastarem sem necessidade. A Rosa do Rio. Sim. Quando a pessoa não quer adquirir o material, a gente também faz assim.
Mas, geralmente, elas querem ter os seus pincéis... Para usar em casa? Para usar em casa e para ir adiantando o trabalho. Eu também só uso esse pincel. É bom, né? Então, eu faço a sombra dessa forma. Encosta a ponta mais pontudinha ali, mais... Não façam isso, não deixem de molho. É, eu sei. A Loli. A Loli é um horror. Ela fica de olho nos pincéis. Espalha, espalha e encosta. Eu sou muito distraída, porque eu vou fazendo. E quando eu vejo, já foi. A Loli é bem cuidadosa com os pincéis dela. Tá? Olha como ele dá um acabamento melhor. Então, tira o excesso de água, põe a ponta na tinta, espalha, espalha, encosta. Essa é a sombra... Boa noite, primeira vez, amei. Ai, que bom, Patrícia. Toda terça e quinta estamos aqui. E nós temos muita coisa ainda para fazer e para mostrar. Eu disse pra Leti, a gente faz mais de 1 ano, né, que a gente tá fazendo lives 2 vezes por semana e não esgota, porque o artesanato... fazia 4 antes, lembra? É, eu fazia 4. Agora não dá mais. Não esgota, tem muita coisa, né? Então, eu vou fazer a sombra em todas as partes importantes e depois eu vou dar uma sombreada aqui em volta desses mais escurinhos. 1 mês para que elas se adaptem. Se gostarem, ficam. Se não gostaram, não permaneçam. É, mas é difícil, né? É difícil não ficarem. Pintar é uma... Além de tudo, é uma terapia, né? As pessoas que pintam... eu acho que quando a gente tá pintando, o tempo voa, a gente esquece dos problemas, de tudo, e fica ali só concentrada na pintura. Nós temos alunas desde adolescentes até senhoras, e todo mundo convive muito bem, em harmonia. Quem começa não quer mais parar na casa. Dá umas paradinhas, volta, mas nunca para, né? Ganha o Renê, volta. Parar parada é difícil. Tira o excesso, põe a pontinha. Ai, alguém falou algo ali, deixa eu ver se eu consigo. Ai, a Leti botou. O que estou notando, a Rosa, é que elas são muito apressadas. Ah, bom, isso é verdade. Isso sim, é muito bom. Hoje à tarde passou voando, a Cássia. Tem umas que querem terminar 3, 4 peças numa aula, né? Aí quer fazer tudo correndo. Não dá. Até tenho alunas que terminam mais de uma peça por aula, mas é com o tempo. E quando elas... Giovanni. Que bom, Giovanni. Quando elas fazem, levam e fazem os fundos. Que daí chega e a gente já vai direto pro acabamento. Com a Raquel e a Leti ficam anos. Sim, tem gente aqui há... 20 anos. Nem vou falar. Meu Deus. Inclusive a Leti. Miriam. Boa noite, Miriam. Boa noite. Estou adorando as lives. A Vilma usou o primer de fundo? Chegou atrasada. Não, eu não usei porque o vasinho era de cerâmica e ele estava cru, eu só dei uma lixadinha e já entrei com a tinta. Primer só se ele tivesse pintado e não desse pra lixar, né? Tivesse alguma goma laca, um verniz muito forte. Senão não precisa, né? Às vezes nos perguntam como a gente termina as coisas tão rápido, mas é que assim, a gente começa várias peças e depois a gente vai colocando ali na mesa e daí assim, saber dividir o trabalho também é importante, porque eu faço uma parte, a Leti faz outra, uma ajuda a outra e a gente tá sempre... Porque daí a gente termina muitas coisas. Pega ali o cacto, só pra mim mostrar. Deixa eu só dar boa noite pra Artelis, lá do Uruguai. Saludos do Uruguai. Bem-vinda. O cactus. Eu vou mostrar aqui um outro que eu fiz essa mesma técnica, só que eu fiz aqui em cima. Ó.
nós aplicamos aqui um papel e eu fiz essa mesma técnica aqui. Que hermoso! Para deixar fazer o envelhecido. Muitas graças. A Rosa disse que o bairro dela lá é terrível, que ela só leva porque vai usar. Tá, então assim, tem técnicas que são rápidas. Se você deixar um fundo pronto, vai, muito rápido. Então, esse aqui está pronto, eu vou passar o verniz. Eu gosto desse aqui. Oi, Raquel, essa é a técnica do envelhecido? Sim. O que eu quero mostrar é que nós podemos envelhecer com outros materiais. Porque, pelo menos aqui para nós, quando a gente fala em envelhecimento, todo mundo já pensa no betume. Pode-se usar também, mas para fazer esses efeitos aqui, que são mais acentuados, eu uso tinta PVA. Então, se eu quisesse ainda envelhecer aqui, eu poderia, mas eu acho que nesse tom mais claro fica bonito assim, né? Então, produtos que a gente pode usar para envelhecer. Betume da Judéia, betume em cera, as pátinas, as tintas escuras com os tons marrons, gel envelhecedor, matizador, e assim, o envelhecimento não precisa ser só na peça, isso que eu quero falar. Pode ser feito também no fundo, que a gente vai depois aplicar outra peça. Envelhece e depois pinta por cima. Depende muito o tipo de material que é, porque se for uma peça de pinos, por exemplo, a gente pode só tingir a peça e depois invernizar. Né? Só com o betume, ou só com a tinta PVA, ou só com o betume Colors, aquele. Outra coisa que a gente pode usar também é o carimbo, aquele de fazer a textura de madeira, que também a gente pode usar, eu uso daí com o betume Colors. Então, cada uma das técnicas tem uma indicação que assim fica mais fácil. Não é que você não possa fazer com o outro, é que fica mais bonito. Então, a gente foi selecionando e daí Posso fazer no MDF? Claro. Pode, fica lindo. Assim. Pincel. Olha. Essa aí tu pode fazer MDF, lata, qualquer coisa. Nas latinhas fica lindo também. E não necessariamente com um fundo branco. Tem aquela latinha lá embaixo, aquela azulzinha que eu fiz numa live, tá lá em cima do... A Cris quer saber se esse papel é livro velho. A gente não ensinou ainda, né? Não, mas nós vamos ensinar. Vai ser feito, Cris, numa live. Mas não é livro velho. Sim, mas tem umas coisas em cima. Não, pode ser revista nova. Pode ser que a ideia é que pareça velho, mas é não que a gente pode usar papéis, qualquer tipo de papel e envelhecer os papéis, né? Tá, vou aguardar. Fazer sombra nos papéis, dá pra fazer muitas coisas. Tu não quer ir lá pegar a latinha? Mas onde é qual? Lá em cima do balcão marrom, lá atrás. Tem certeza que Tenho, absoluta. Uma azul clarinha? É. Convenci a Leite a descer a escada de novo. Só vou secar. Para passar o verniz, a gente usa um pincel macio e limpo. Eu vou ensinar para vocês também uma outra técnica, só que eu preciso de um tempo para me organizar. Porque é uma técnica com vários passos e que demora para secar. Então eu vou ter que deixar preparado várias pra gente fazer, mas fica linda, é um falso mosaico. A Loli pode me ajudar a preparar. Ouviu? Lá atrás. Se eu for lá e achar... Não tirou? Não, tá lá. Eu vou descer de novo. Outro dia eu mostro. Não, deixa, outra hora a gente mostra. Guardar aqui o que sobrou, porque a gente não desperdiça material.
que nada está muito barato para gente ficar desperdiçando. Então, eu guardo aqui no meu potinho. E agora, eu vou montar o arranjo já com vocês aqui, porque também existem diferenças para montar os arranjos. Eu uso ou argila, quando são os vasos inteiros e que eu não vou pendurar, porque a argila pesa. E como esse a gente vai pendurar na placa, eu vou usar aquela espuma para montar arranjos, que é essa aqui. Acho. Onde é que tava? Atrás dos vasos, em cima do armário. Mentirinha. Como é que tá frio hoje? Ó. Ó, quem que falou ali o quê? É a técnica do envelhecido, manchado, baralhado. Ó, eu usei essa mesma técnica aqui, em cima desse verde água. Doida para aprender a técnica do falso mosaico. É lindo. Eu usei aqui as mesmas cores que eu usei aqui, só que aqui com o fundo verde água e com uma decoupagem aqui de papel. Ficou bem bonita, olha que amor para colocar numa cozinha. Dá para colocar com as colheres. Vira ou para com... outro lado só ver sem a flor, sem o desenho. É. Que amor mesmo. Ó, o Spice, essa cor bege aqui, combina com qualquer cor. Por isso que eu gosto de usar ele, porque ele é uma cor muito versátil. Então, agora eu vou montar aqui aquela do fundo do cactus. É a técnica do envelhecido, manchado, baralhado. Ah, é com papel especial que a gente fez. Acho que é. E nós envelhecemos o papel e a gente ainda tá testando. Então, nós usamos um material diferente para envelhecer. E agora logo a gente vai dar essa técnica. Assim que ela der certo, 100%. Então, aqui eu vou usar cola branca. Eu uso tanto quando eu coloco argila, como quando a gente coloca essa espuma para montar arranjos. Eu vou usar essa espuma porque ela é mais leve. Então, como a leite, que vai ter que pendurar depois... Senão vai ficar muito pesado. E fica muito pesado. Tenta deixar esse furinho meio aberto. Esse vasinho é bom porque tem o furinho atrás já. É, esse furinho é de cerâmica e ele já vem com um buraquinho aqui que a gente vai poder fazer depois amarrar na nossa peça. Então, nós cortamos aqui, é só para ter onde espetar as nossas flores. Ao contrário. Eu não gosto muito de trabalhar com essa espuma, ela é... É que se pôr argila vai ficar muito pesado, né? Chacoalhei a mesa. A mesa tá fora de prumo porque ela tá chacoalhando. Ela tá chacoalhando, mas já faz dias. Eu te falei. Tá, então como na peça, onde o vasinho vai ser fixo, a peça é um tom de enferrujado que vai o laranja, que nós também ensinamos aqui, eu vou usar essas flores aqui, ó, tudo nesses tons de laranja, marrom envelhecidos. Essas rosinhas são tipo umas rosinhas, né, mesmo. Então eu uso esse pequeno... Ah, tu vai cortar, acho que tem... Deixa que eu corto enquanto tu vai espetando. Quer cortar? Uhum. Então a gente vai cortando ali e a gente vai montando. Fica bem leve. A gente tem que sempre procurar colocar as flores que fique simétrico. A gente usa essa mesma estratégia para as guirlandas, para não ficar todas as flores de um lado e do outro sem. Então, sempre que a gente coloca de um lado, a gente coloca do outro e coloca no centro. Eu não vou carregar muito, eu vou usar agora esses aqui, que são um amorzinho, tipo umas bolinhas. Vamos ver, deixa eu dar uma mistura. Muito alto esse, tá bom? Não, tá bom, porque eu posso afundar ele bem aqui. Quer um dessa cor mais clara também? Não, acho que não. E isopor daria para montar o arranjo? O isopor é mais duro, mas também dá. Também dá. Vai ser mais fácil, né? Mas dá sim. Dá pra usar o que tiver. É. O que importa é o resultado final. E agora eu vou usar essas folhas aqui, que é preço bom, né? Dois aqui, ali. Pode ser.
Em essas folhas aqui tem um preço bom, né? Ou não é muito barato? Essa é 19 o galinho. É. Mas é que ele é um galho bem grande. É um galho grande e ele bastante. Combina com tudo. Porque também tem esses tons assim mais apagados, porque tem uns verdinhos que tem um verde muito intenso, né? Tem, a gente botou antes ali, ficou meio... E daí a gente tem que procurar tons que combinem entre si. Então, vou botar mais uma florzinha aqui na frente. Depois a gente vai ajustando, tá bom? Olha aqui que ficou meio perdida ali. Eu sujei ali. Me dá um paninho. Deixa eu só molhar ali, botei o dedo sujo. Como já tem verniz, ó, só passar o paninho que sai. Então, o arranjinho está pronto. E agora vamos colocar ali na frente. Eu não vou fixar agora. Por quê? Porque essa placa, ela já vem aqui com um vazado pra gente colocar o gancho de ferro depois. Então, primeiro, amanhã a Leti vai fixar aquele gancho e depois nós vamos fixar o vasinho aqui. Deixa eu ergue um pouquinho. Olha, esse aqui também. Ai, um medo quando a Leti pega isso aí, parece que vai cair. Então, vai ser um cabideiro. É mais esse aqui. Aqui vai o ganchinho, o gancho de ferro. Vai ficar lindo, bem rápido, bem fácil. Que amor. Ai, como vocês podem ver. Gostaram? Essa aqui foi feita na live, né? Essa aqui, essa parte de dentro foi feita na live. Também é uma ferrugem, técnica né? linda. É uma ferrugem diferente que a gente fez, com outros tons do que a gente costuma usar, porque sempre dá pra variar. Então, meninas, gostaram? Ficou lindo. Ó. Então, nos acompanhem. Se quiser, dá pra escrever aqui, né? Dá amor, fé, felicidade. Dá pra amarrar Dá pra amarrar um cordãozinho. Essa live fica gravada, Miriam. As nossas lives todas ficam salvas no Instagram e no Face. E também nós temos um canal no YouTube, onde tem outras aulas também. E o link está na biografia das nossas páginas. É só clicar ali e se inscrever no nosso canal que vocês vão ficar por dentro de tudo. Mas aqui vocês já estão, certo? Então coloquem aí de onde vocês são, se vocês gostaram. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre podem nos perguntar. Às vezes a gente não responde no momento, mas aos poucos a gente vai... Essa, como fazer a ferrugem. Tá, essa tá na live também. Essa aqui tem uma live especial só dessa técnica aqui, ó. Da ferrugem. Da ferrugem. Que a gente usou tons de... Não, como fazer a ferragem. Qual ferragem, Jussara? Essa que a gente vai pendurar aqui, o gancho a gente compra pronto e a Leti vai fixar aqui com um parafuso. Tem uns ganchos pretos lindos, tem uns com bolinha na ponta, fica bem legal. E sempre outra dica que a gente vai dar é que assim, ó, essa peça tem aqui o buraquinho pra botar fixar na parede. Fixar na parede. Assim, quando a gente vende a peça, a gente já sugere pra pessoa, quando for colocar também uma fita dupla face para fixar melhor na parede. Porque como é um cabideiro, às vezes a gente vai puxar uma bolsa, alguma coisa e acaba caindo tudo. Então, o ideal é usar dupla face ou fazer furos e parafusar na parede mesmo. Isso? Agora ela botou que é ferrugem. Mas tá na live. Só procurar ali na nossa página que tem essa técnica passo a passo. Se você vende essa peça. Tudo que a gente pinta, a gente vende, Sandra. Tudo está à venda. E assim, como nós artesãs somos muito versáteis, a gente dá aula, a gente vende peças prontas, a gente reforma peças e a gente faz por encomenda também.
Então, isso... E todo o material para pintar. E vendemos todo o material de pintura também. Materiais, peças, pincéis, guardanapos, papéis. Quero pintar potes. Fica bem bacana também. Então, qualquer coisa que vocês precisarem ou quiserem saber, é só nos perguntar que com o maior prazer a gente responde. Certo? Então, coloquem aí de onde vocês são, se vocês trabalham com artesanato, se estão pensando em trabalhar, que depois a gente vai respondendo uma por uma. Isso? Isto. Então, gente... Até terça-feira, até terça-feira que vem. Vamos ver o que a gente vai ensinar. Quando eu for fazer a técnica do falso mosaico, não percam. Vamos fazer live shop, diz a Laura. Vamos fazer também uma live shop de venda de materiais. Fiquem atentas que eu vou avisando nos stories. Certo? O quê? Não, é que foram perguntando e foi subindo. Depois a gente responde porque eu perdi ali as perguntas no Instagram. Então tá bom. Mas a gente responde depois. Certo? Boa noite a todas. Boa noite. Fiquem bem. Usem com criatividade o que a gente ensina. Mudem o que vocês acharem necessário. E qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Boa noite. Boa noite e até terça-feira. Tchau.